Olá pessoal, meu nome é Raíssa, sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a equação de primeiro grau. A gente já falou um pouco aqui no canal sobre equação de primeiro grau, então se você não assistiu ainda os vídeos, assista, ok? Bom, hoje a gente vai começar bem no comecinho mesmo, falando um pouquinho sobre a diferença entre expressão e equação. Uma expressão é aquilo que a gente pode falar, por exemplo, um triplo de um número mais 2. Como que eu representaria matematicamente o triplo de um número mais 2? Toda vez que eu falo um número que eu não sei o que é, eu posso colocar o que no lugar? Uma incógnita, uma variável, certo? Que aqui no nosso caso vai ser o x. Na maioria das vezes a gente utiliza o x. Professor, eu posso pôr o R, eu posso pôr o B, eu posso pôr o A? Pode colocar a letra que você quiser, ok? Geralmente a gente utiliza o x, mas não é sempre que a gente vai utilizar ele. Então vamos lá. O triplo, então, 3 vezes de um número, que eu vou chamar de x, mais 2, ou mais 2 unidades. E se eu falar para você o dobro de um número menos 5 unidades? Como que eu escrevo isso? O dobro de um número é 2 vezes um número, x, não sei que número que é, menos 5 unidades. Isso aqui sempre vai ser uma expressão, ok? Uma expressão vai ser onde eu tenho uma operação expressa com uma variável. Ou seja, uma variável é aquele número que pode alterar, ok? Beleza. Agora, numa equação, vai ser um pouquinho diferente, porque a equação ela é sempre representada como uma igualdade, certo? O que é uma igualdade? Uma igualdade tem um sinal de igual? Faz sentido para vocês pelo nome da igualdade? Sim, faz todo sentido, né, pessoal? Por exemplo, se eu tiver 3x é igual a 45. Isso aqui é uma equação, ok? Por que é uma equação? Eu falo que o triplo de um número vai ser igual a 45, vai ser igual a alguma coisa, ok? Então, eu já tenho este valor aqui estipulado. Se eu fizer essa equação aqui, se eu resolver, eu vou encontrar um valor para x, diferente da expressão onde o x era variável, onde ele poderia ser qualquer número. Aqui não. Aqui a gente tem uma incógnita. Uma incógnita é aquele valor que a gente não sabe qual que é, mas que você consegue calcular, ok? Bom, pessoal, isso é muito importante, porque hoje a gente vai falar principalmente da equação, onde tem esse sinal de igualdade. E essa igualdade a gente pode igualar ou, né, colocar ela como um exemplo daquela balança de pratos de antigamente. Eu sei que hoje em dia vocês já não devem conhecer tanto a balança de pratos, porque agora a gente utiliza a balança eletrônica, na verdade, mas muito antigamente a gente tinha uma balança onde de um lado a gente colocava alguns pezinhos que já vinham com a balança e do outro lado a gente colocava o que a gente queria pesar, ok? E como que a gente sabia o peso? Quando os pratos se igualavam, quando eles ficavam na mesma altura, ok? Então, tudo que eu tinha de um lado era igual ao que eu tinha do outro. Por exemplo, se eu adicionei 5 quilos de pezinho desse lado e do outro lado eu tinha um saco de batatas, se eu tivesse isso aqui e igualado isso aqui retinho, quer dizer que aquele meu saco de batatas tinha 5 quilos, que era o peso que eu tinha do outro lado, ok? Era assim que funcionava então a balança de pratos. Ela servia para medir peso, medir massa, na verdade, das coisas, ok? Bom, beleza, professor, e o que isso tem a ver com a equação do primeiro grau, certo? A gente tem sempre a equação do primeiro grau quando sendo uma igualdade, então ela sempre vai ter um sinal de igual aqui no meio. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso ter valores para essa equação, como por exemplo, nesse caso que o x vai ser igual a 5, e eu tenho que substituir nessa equação para ver se vai dar certo, ok? Para ver se vai manter a igualdade, se os pratos da minha balança vão ficar ali na mesma altura ou se eles vão ficar desencontrados, ok? Então, vamos tentar fazer isso. Aonde está x, eu vou trocar por 5. É só isso que eu vou fazer. Então, vamos lá, ó. 3 vezes x, eu coloco 5, mais
10. Igual 4 vezes. Lembrando que se eu não tenho nada aqui é vezes, né, pessoal? X que eu vou colocar 5 mais 5. Agora eu vou resolver os dois lados. Eu vou resolver esse e depois o outro. 3 vezes 5, 15. Certo? Mais 10. Só resolvi a multiplicação. Igual. Do outro lado, 4 vezes 5, 20. Mais 5. 15 mais 10 vai dar 25. E 20 mais 5? Também vai dar 25. Então, é igual a 25. 25 é igual a 25? É o mesmo valor? É o mesmo número? Sim. Então, eu tenho uma equação. E essa equação, a gente pode ter o valor da incógnita como 5. Professora, se não tivesse dado, se tivesse dado, por exemplo, 20 de um lado e 25 do outro, e aí? Quer dizer que o x igual a 5 não satisfaz a essa equação, ou seja, ele não pode ser colocado como valor de x, ok? É isso que quer dizer, porque a nossa balança ficaria desequilibrada, ok? Beleza, pessoal. Bom, além disso, galera, a gente pode utilizar aqui a balança de pratos como um exercício, ok? Como eu disse para vocês anteriormente, a balança de pratos funciona da seguinte maneira: tudo que está desse lado aqui tem que ser igual a tudo que está aqui do outro lado, certo? Então, o que a gente vai fazer? Desse lado, a gente vai agrupar o que é igual e do outro lado, a gente vai agrupar também o que é igual. Primeiro, a gente vai fazer tudo separado. Então, ó, do lado de cá, desse daqui, a gente vai ter 20 quilos, então vou pôr 20, mais x quilo, que eu não sei o que é, mais x quilo. É o que tem desse lado, certo? 20, x e x. Já coloquei tudo. Igual ao que está do outro lado da balança. Eu tenho x quilo mais x quilo mais x quilo mais 7. Então, ó, x quilo já foi, x quilo já foi, x quilo já foi e o 7 também. Tá tudo certo, certo? Coloquei tudo aqui na minha equação. Agora eu vou agrupar abacaxi com abacaxi, certo? O que isso quer dizer? X com x, número com número. Vamos só agrupar o x, ó. Eu tenho x aqui e x aqui, eu vou agrupar. E desse outro lado eu tenho x aqui e x aqui, eu vou agrupar. Então, vai ficar 20 mais x, 2x, igual x mais x mais x, 3x, mais 7. Agora, eu vou trocar de lado, ok? Como que eu vou fazer isso? Este 2 que está aqui desse lado, 2x, eu vou passar para o outro lado. E ele vai ficar negativo. Esse 7 que está aqui desse lado, eu vou passar para lá. E ele também vai ficar negativo, porque ele está somando, ok? Então, vamos continuar esse nosso exercício aqui. Vamos lá. Sobrou aqui desse lado o 20, certo? Menos 7, que veio lá do outro lado, então fica negativo. Igual, sobrou deste lado de cá, 3x menos 2x, que veio lá do outro lado. Vou até colocar aqui as cores, ó, para vocês lembrarem qual veio da onde. Certo? Beleza, o que eu faço agora? Agora eu agrupo, certo? Eles não são iguais? Então, eu posso resolver a conta. 20 menos 7 vai dar quanto? Vai dar 13. Igual. 3x menos 2x vai dar x. Então, eu já sei que o meu valor de x é 13. Professora, que esquisito, eu posso trocar de lado? Pode, pessoal, tanto faz. 13 igual a x ou x igual a 13. É a mesma coisa, tá, pessoal? Então, tanto faz o lado que você utilizar aqui. Tanto 13 igual a x, quanto x igual a 13. Ok? O que isso quer dizer? Que o x aqui, ou seja, o pezinho que a gente tinha aqui em cima, com o valor de x, ele tem 13 quilos,
ok? E aí a gente consegue saber quanto peso tem desse lado e quanto peso tem também desse lado. Lembrando que eles têm que ser iguais, porque a balança está equilibrada. Ok, pessoal? É isso na aula de hoje. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal.